Olá, meus amigos. Estamos aqui para dar sequência ao nosso programa de oclusão em 20 minutos. É um programa com 5 aulas, muito interessante porque a nossa intenção é, nessas 5 aulas, trazer para você, profissional ou estudante, uma atualização sobre oclusão e desoclusão, de forma que você possa aprender, ou possa revisar, ou se atualizar, ou até trocar ideias. Você pode entrar nos comentários e deixar os comentários da forma como você achar melhor, dando também o seu ponto de vista. Este é um assunto polêmico ainda, mas nós pretendemos, nessas 5 aulas, transformar, modificar ou mudar de oclusão complicada para oclusão aplicada. Então, vamos para frente. O assunto de hoje é patologias oclusais e bruxismo. Embora esse assunto, por ser longo, ele foi dividido em duas aulas. A primeira aula de hoje é patologias oclusais e suas consequências no sistema mastigatório. E a segunda aula é bruxismo e a melhor maneira de você administrar as propostas de tratamentos atuais e, principalmente, um estudo ou uma revisão sobre os fatores etiológicos. Ok? Tá? Então, nós temos essas consequências no sistema mastigatório e muitas vezes nós temos também que atentar para o fator diagnóstico diferencial. Muitas vezes situações como essa, que foi nos enviada com bruxismo, na verdade era uma erosão por Coca-Cola. Se você observar a protrusão, não há mínima coincidência nas facetas de desgaste. E esse paciente ele tomava cerca de 2 Coca-Colas, 2 litros de Coca-Cola por dia. Consequentemente, o refrigerante cola, por ser muito ácido, levou à destruição não só é, do esmalte, mas já inclusive de dentina, criando verdadeiras crateras nas suas unidades dentárias. Dando sequência a esse assunto, veja como o bruxismo é agressivo. Esse paciente, a gente havia confeccionado para ele prótese tipo protocolo fixo superior. Então, essa foi a configuração que ele ficou após a instalação dos implantes. E nós confeccionamos uma barra metálica e sobre essa barra a montagem de dentes em acrílico. Isso aí a gente concluiu em novembro de 2012, com um ajuste oclusal. Aqui vocês podem ver a gente tendo cuidado de ajustar os contatos posteriores para depois fazer os contatos de guia de lateralidade, de guia protrusiva, de forma que esse paciente voltasse a ter não só uma recuperação estética, mas também uma recuperação funcional do sistema. Em 2012 o trabalho dele foi concluído e menos de 6 anos depois ele já apresentava uma destruição generalizada do trabalho que foi realizado. Tá certo? Sem dúvida que ele não utilizou a placa que foi indicada para ele. Então, muitos pacientes bruxistas eles necessitam de utilização de uma placa mio-relaxante, ou uma placa protetora, podemos chamar assim, para que ele proteja os dentes remanescentes e também os trabalhos protéticos. Veja que fizemos registros novamente em Duralay, aumentamos novamente a dimensão vertical e construímos para ele uma prótese já com a proteção palatina, para que as guias possam ser feitas de uma forma mais duradoura. Então, esse paciente foi reabilitado e em 2019 e até hoje permanece bem, porque no momento agora ele usa uma placa protetora inferior. Então, o bruxismo, as patologias oclusais, elas têm esse potencial de destruição dos trabalhos dentários, sejam desgastes isolados ou sejam desgastes generalizados. Então, quando nós encontramos uma oclusão fisiológica, claro que nós não precisamos imprimir nenhum tipo de tratamento, porque mesmo que haja uma má oclusão, mas o paciente convive bem ou convive fisiologicamente com essa má oclusão, diferentemente do paciente que apresenta patologias oclusais. Então, esse paciente ele tem, na verdade, uma oclusão patológica. E aí nós, profissionais, precisamos atuar para transformar essa oclusão patológica numa oclusão terapêutica. Então, se você encontra uma oclusão fisiológica, é interessante que não se faça nada a não ser um bom acompanhamento desse paciente. Mas se você encontra uma oclusão patológica, é preciso atuar para transformar essa oclusão patológica em oclusão terapêutica. E nós perguntamos, o que seria então oclusão patológica? Ora, se ela é patológica, ela apresenta patologias oclusais. E o que são as patologias oclusais? Ora, às vezes no mesmo indivíduo você encontra diversas formas de patologias oclusais, como desgastes dentários, fraturas dentárias, destruição de trabalhos odontológicos, além de você ter ainda
situações onde você tem perda óssea e mobilidade. Então, um caso como esse aqui, as patologias oclusais existem, são desgastes dentários, são quebras e fraturas de trabalhos odontológicos, fraturas de dentes, mas esse paciente tem realmente uma manutenção boa do seu nível ósseo e não apresenta praticamente nenhuma mobilidade, embora apresente dentes que já têm ou já mostram alguma perda óssea, até preocupante. É necessário que você identifique que essa oclusão realmente é patológica e observe que esse paciente foi reabilitado e 3 anos depois já apresentava novamente patologias oclusais. Então, para resumir, nós podemos considerar que uma oclusão é patológica quando essa oclusão apresenta patologias oclusais. Nós podemos citar pelo menos 5 patologias oclusais. Por exemplo, mobilidade dentária é uma patologia oclusal? Sim. Perda óssea é uma patologia oclusal? Claro, os dentes não deveriam apresentar perda óssea acentuada, a não ser a perda óssea normal do envelhecimento da idade, mas uma perda óssea acelerada, principalmente perdas ósseas verticais ou anguladas, essas são perigosas e são consideradas patologias oclusais. Outro tipo de patologia oclusal são os dentes fraturados e as restaurações fraturadas. Dentes desgastados também deve ser observado e procurado as causas dessas patologias. Por fim, uma patologia que é comum nos dias de hoje, inclusive nos jovens, são as abifrações, que acometem principalmente premolares. Mas você deve observar que quando esses desgastes em cunha se apresentam bem localizados em premolares, é importante se desconfiar da falta de guia. Situações como essa, onde você tem um trauma oclusal, uma perda óssea no incisivo, sendo que o incisivo está sendo tratado para problema periodontal, quando na verdade o problema desse incisivo é um problema de trauma oclusal. Esse dente sozinho está recebendo a guia anterior, não está suportando, então apresentando perda óssea como uma consequência desse trauma, certo? Então é necessário que se investigue e que se descubra por que essa oclusão está se comportando assim, remova o agente causador e, de preferência, se produza ou se faça a esplintagem do elemento afetado. Então, se você esplinta esse dente, você tem condição de recuperar, não totalmente o nível ósseo, mas de dar uma qualidade de manutenção desse elemento dentário. Então veja que essa é a situação clássica de trauma oclusal. Tá? O trauma oclusal ele pode ser primário ou secundário. Primário quando o periodonto é sadio e secundário quando o periodonto está infectado. Ou seja, fatalmente, se você não trata um trauma primário, você pode ter a contaminação por bactéria daquela lesão óssea que se formou em torno da raiz. Tá? Às vezes o trauma é um trauma distante. Às vezes você tem perda óssea no incisivo central, mas na verdade a causa do problema está distante, como foi descrito por Tillemann, e de uma forma até interessante, porque ele criou a lei diagonal de Tillemann, e realmente tem se observado que há uma validade nisso, um toque em fechamento, jogando a mandíbula para a porção anterior, cria um trauma no dente oposto, uma extrusão no lado direito significou um trauma no incisivo do lado esquerdo, e aí você pode ter um tratamento simplificado, que seria a correção dessa extrusão e, posteriormente, claro, a instalação de 2 implantes nessa área para evitar que o problema ocorra novamente, tá bom? A origem de uma lesão por abfração é diferentemente de uma lesão por abrasão ou por atrição, onde os fatores etiológicos são realmente diferentes. Então, a sugestão de leitura tem essa revisão, que é uma revisão recente, de 2017, e aí quem quiser pode anotar aqui, ou então me passar uma mensagem para eu fornecer esse artigo para que vocês possam ler, se vocês quiserem, tá certo? Porque às vezes você tem como origem de uma bifração simplesmente a falta de uma guia em lateralidade. Então, quando os premolares passam a fazer esse movimento de lateralidade ou a sofrer essa carga que era para, a princípio, ser impressa ao canino, imprimida ao canino, direcionada ao canino, então os premolares não estão suportando fazer essa desoclusão e eles respondem ou com abfração ou muitas vezes também com perda óssea, sendo tratados erroneamente com periodontite
mas uma periodontite localizada. Veja que quando você refaz o contato em lateralidade, pode ser por acréscimo ou pode ser por desgaste seletivo, então você traz o ambiente para uma normalidade, transformando a oclusão patológica numa oclusão terapêutica. Então, para transformar uma oclusão de patológica em terapêutica, você não precisa fazer uma coisa sofisticada. Às vezes, um simples procedimento de acréscimo ou de desgaste seletivo, você traz o indivíduo para a normalidade, para uma oclusão terapêutica. Sobre esses desgastes, muitas vezes desgastes isolados, produzidos por hábitos parafuncionais, são tratados de uma forma, há desgastes generalizados, denunciando muitas vezes bruxismo, são tratados de outra forma, valendo aqui aquela observação do diagnóstico diferencial. Ok? Então, no próximo módulo, nós iremos ver bruxismo, iremos ver na terceira aula o que é bruxismo, o que causa bruxismo, como diagnosticar e qual a melhor forma de tratamento. Então, muito obrigado. Até o próximo módulo com a nossa sequência de oclusão em 20 minutos. Vamos trabalhar aqui a oclusão aplicada e não a oclusão complicada. Ok? Nos vemos no próximo. Tchau.